Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Professora Maíra, professora de língua portuguesa. Chega mais! Vamos lá! Como competências para a aula de hoje, vocês irão aplicar os conhecimentos gramaticais contextualizados às diferentes situações de produção e leitura de textos orais e escritos, considerando aspectos semânticos, sintáticos, morfológicos e fonéticos. E como habilidades, ao final da aula, vocês irão relacionar ações verbais a sujeitos compostos, compreendendo e aplicando as regras desse tipo de concordância verbal. E também irão empregar a concordância verbal de sujeitos compostos, garantindo a observância da norma padrão, coesão e coerência textual. Vamos trabalhar com análise linguística. Então, qual é o assunto de hoje? Concordância verbal. Concordância de palavra para palavra. E o nosso foco hoje, dentro da concordância verbal, é sujeito composto. Existem várias regras para se trabalhar a concordância verbal e nós vamos se atentar aqui a duas regras do sujeito composto, tá bom, meus amores? Vamos lá? Então, eu quero fazer recorte, eu não vou trabalhar hoje com texto para poder simplificar para vocês esse estudo, ok? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês que existe a concordância do sujeito simples. Quando é que isso acontece? Quando o verbo concorda com o sujeito simples em número e pessoa, tá bom? Então, exemplificando, eu via o pôr do sol. Eu, sujeito simples, porque só tem um. Via é o verbo e o seu complemento, o pôr do sol. Então, eu tenho aí um sujeito simples. Se é um sujeito simples, o verbo fica no singular. Mas aqui, o que nos interessa, o assunto de hoje, nós temos como sujeito composto. Quero trabalhar primeiro essa regra, depois a gente vai para outra. O verbo vai para a terceira pessoa do plural quando o sujeito é composto. Aí eu tenho terceira pessoa mais terceira pessoa e anteposto ao verbo. Professora, como é que funciona isso? Vamos ler primeiro a oração? O frio e o cansaço me deixaram sonolento. Então, separando aqui o sujeito, nós temos dois, né? Frio e cansaço. O frio e o cansaço, sujeito composto, formado por mais de um sujeito. E o que é que eu tenho aqui? Ó, ali me deixaram sonolento. A concordância verbal, o foco no verbo. O que é que vai acontecer? Se nós temos anteposto ao verbo dois sujeitos, o verbo irá para o plural. Eu posso dizer, o frio e o cansaço me deixou sonolento? Nesse caso aí, não, tá bom? Porque nós estamos falando aqui de sujeito composto antes do verbo. Vamos aqui. Eu trago essas palavras embaralhadas para a gente formar uma oração. Eu tenho sabiá, canário, cantar pela manhã. E eu quero formar uma oração no presente do indicativo. Vamos ver uma possibilidade? O sabiá e o canário cantam pela manhã. Tá? Por que, professor, eu coloquei o verbo, a senhora colocou o verbo cantam? Porque o sabiá e o canário são dois sujeitos, formando sujeito composto. E está o quê? Antes do verbo. Então, o verbo cantar vai ter que ficar no plural. Então, o sabiá e o canário, sujeito composto, cantam pela manhã, ok? Mais um, para a gente treinar. Vento, chuvas fortes, destruir casas. Pretérito perfeito do indicativo é como o verbo tem que ficar. Vamos lá, como vai ficar então essa possibilidade? O vento e as chuvas fortes destruíram casas. Eu tenho aqui o vento e chuvas fortes, dois sujeitos, sujeito composto. Antes do verbo, olha lá o verbo destruir, né? O verbo ficou destruíram. Eu posso dizer, o vento e as chuvas fortes destruiu casas? Não, tá bom? Então, por quê? Porque o sujeito composto está antes do verbo, então fica destruíram casas. Avançando aqui, eu disse para vocês que ia trabalhar dois, tá bom? Dois tipos. Vamos aqui ver a concordância verbal com relação a verbos, sujeito composto depois do verbo. Se o sujeito composto é pós-posto depois do verbo, este irá para o plural ou concordará com o substantivo mais próximo. Gente, detalhe, um ou outro, viu? Nós vamos trabalhar com singular e também com o plural. A oração, então falaram aluno e a aluna. Eu tenho aqui, ó, então falaram, vem de falar. Verbo no plural. Ó, o sujeito composto, o aluno e a aluna. Está o quê? Antes ou depois do verbo? Depois. Então, aqui está no plural. Mas, professora,
A senhora disse que tem uma particularidade. Tem. Nesse caso aqui, a gente pode usar também de forma diferente. Ó, então falou o aluno e a aluna. Então falou o verbo no singular, sujeito composto depois do verbo. Mas, professora, a senhora não falou que era no plural? Existe uma particularidade aqui nesse caso. Por quê? E está concordando com o termo mais próximo aí, tá bom? Então falou o aluno e a aluna, ou então falaram o aluno e a aluna. Mas é só quando o sujeito composto está depois do verbo. Vamos aqui. Aqui, reinar, paz, felicidade. Vamos montar a oração? Aqui, reinam a paz e a felicidade. Aonde está o sujeito composto? A paz e a felicidade. Então eu posso, uma possibilidade é colocar o verbo no plural e a outra é colocar o verbo no singular, que vai haver concordância verbal, tá bom? E agora, morrer piloto, um tripulante. Eu posso colocar o verbo no plural, porque é o sujeito composto depois do verbo, morreram um piloto e um tripulante, e posso também colocar no singular, morreu o piloto e um tripulante. Tudo bem, meus amores? Então aqui como desafio agora, eu gostaria de ver, né, todos vocês fazendo o desafio lá na plataforma. Bom, eu trago aqui duas situações também baralhadas para vocês organizarem com a questão. Empregue os verbos no presente do indicativo, é o que está acontecendo agora, viu? De acordo com as pessoas verbais e fazendo a devida concordância verbal. Vocês vão organizar a oração e depois fazer como eu fiz lá atrás. Letra A, leão, tigre, ser, animais ferozes. O verbo aí é o ser. Vocês vão colocar no presente do indicativo. E o B, rato, barata, transmitir doenças. O verbo é transmitir, vocês vão colocar no presente. O presente é o que está acontecendo agora. Tudo bem? Então, façam esse desafio, ok? O assunto é extenso, tem várias regras, mas aqui as mais básicas para a gente aprender. Então, no mais, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. E fique com a gente, compartilhe, curta e assista todos os vídeos. Beijão!